Olá, feliz ano novo, feliz 2015. Estamos começando um novo ano e eu já fiz aquele vídeo antes para vocês e já passei os meus desejos para 2015. E eu fiz aqui a minha meia horinha de oração, são meia-noite e 51, e eu já tinha orado aqui com a minha mãe, com meu irmão e com a minha família. E nesse momento eu terminei a oração com eles e comecei a oração por volta de meia-noite e 10, agora são meia-noite e 52 mais ou menos. Nesse ínter eu fui beber uma água e tal, e enfim. Eu comecei a orar. E orei, e Deus falou algumas coisas comigo e eu queria compartilhar com vocês agora para essa entrada de ano. E Deus nunca me deu uma palavra desse tipo, numa entrada de ano. E por isso que eu queria compartilhar com vocês, porque é a primeira vez que eu recebo uma palavra assim tão difícil. Deus me deu palavras sobre mim, falou sobre mim mesma, eu entendi. Algumas outras palavras, Deus falando sobre a minha própria vida. Uma das coisas que eu perguntei a Deus em oração foi sobre como seria o ano de 2015. Que Deus falasse comigo alguma coisa sobre como seria o ano de 2015. E o que eu posso falar para vocês é o que está em Judas, do versículo 3 ao versículo 7, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhanças, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Até aí. Deus está falando sobre juízo. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês, é sobre juízo. No ano de 2015. Eu não sei o que está para acontecer. Eu não sei o que está por vir nesse ano de 2015. Mas que nós possamos vigiar, orar, estar bem ligado em Deus sobre o que vai acontecer. Deus não me falou, Deus não me deu sonho ainda, Deus não me deu nenhuma visão. Mas Deus está dando um alerta pela palavra sobre o que está por vir. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, algumas experiências que eu venho tendo, já para o ano de 2015, já preparando vocês, porque os vídeos que eu vou fazer, as mensagens que eu vou fazer vão ser bem mais claras. Antes eu dei palavras muito tranquilas, e agora eu quero aprofundar mais um pouco, me baseando um pouco mais nas experiências que Deus me deu, nas experiências que eu pude ter dentro das igrejas e nas experiências que Deus mesmo tem falado comigo, porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, do que Deus tem me dado e do que eu preciso mostrar para as pessoas o que está certo e o que está errado. Eu preciso mostrar para vocês o que é religião, a diferença entre o que é religião e o que é Deus, como Deus te vê e como a religião te vê, e como a religião te quer e como Deus te quer. É diferente.
Deus não é religião, Jesus não é religião, Jesus não veio pregar uma religião. Então, a partir daí eu queria falar uma coisa para vocês, com relação ao procedimento das pessoas na igreja. Muitas pessoas têm atualmente ido às igrejas e lido a Bíblia, mas engraçado que eu tenho notado que muitas pessoas, elas têm, parece que não escolheram o herói certo para seguir. E em vez de escolher Davi, escolhem Saul. E copiam Saul e não copiam Davi. E outro caso muito interessante é que eu vejo pessoas imitando Jezabel. Isso parece surreal, mas eu vejo pessoas imitando Jezabel. Eu vejo pessoas imitando quem? Imitando Golias, imitando os homens que estavam perseguindo Sansão, querendo saber o segredo de Sansão. Quer dizer, em vez das pessoas procurarem os heróis da Bíblia, procurarem ser como foi Davi, sem os erros de Davi, né? Obviamente, não procurar copiar os erros de Davi, porque até isso as pessoas ainda dão até desculpa para seguir os erros de Davi, sabe? Não, porque Davi pecou também, ele olhou lá a mulher de Urias, Davi viu ela lá tomando banho, então eu sou humano, então eu vou seguir o que Davi também... Davi era homem, eu também sou homem, então eu vou olhar a mulher e Deus vai me perdoar, e aí eu vou poder pegar a mulher que não é minha e Deus vai me perdoar também, e aí eu também vou poder mandar matar o meu melhor amigo, não tem problema não, porque depois Deus vai me perdoar. E o lance da Jezabel é o seguinte, o lance da Jezabel é manipulação, né? Basicamente começa pela manipulação. Então, um olha para o outro, observa o outro, observa o líder, e observa as pessoas no ministério e as pessoas na igreja, e começa a fazer uma certa amizade, e começa uma pessoa a gostar da outra, a fingir que está gostando da outra, a levar a outra para comer fora, a levar um presentinho, começa pelos presentinhos, começa pelas lembrancinhas, e aí a pessoa vai fazendo toda a vontade da outra. Começa assim, isso não é de Deus. Então fica bem ligado nisso, porque você pode estar entrando nesse espírito de Jezabel, sendo manipulado por Jezabel. E aí você começa a ficar passivo porque você gosta da pessoa, porque você deixa a pessoa entrar na sua vida. E aí fica passivo e aí entra em você o espírito de Acabe. O espírito de Acabe é você ficar passivo às manipulações do outro. Essa é a questão básica da situação. Uma outra coisa que eu queria falar também é para vocês ficarem bem ligados. Jesus não veio ensinar doutrina. Jesus é o Filho de Deus e ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio curar e libertar. Essa é a obra de Jesus. Jesus não veio pregar doutrina. Essa não é a mensagem de Jesus. Já existia uma lei que tinha sido deixada para os judeus. Jesus não veio pregar doutrina. E para as pessoas serem curadas, libertas ou fazerem a obra de Deus, se tem colocado uma questão de você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro para Deus te libertar, para Deus fazer, para Deus acontecer na sua vida. E isso está errado. Isso não é de Deus. Para Deus fazer alguma coisa na sua vida, basta você crer, basta você receber Jesus. Para Deus te curar, basta você fazer o que Ele está falando, você crer, você fazer o que Deus está falando para você fazer. Você não precisa de roupa, você não precisa de comida, de ter uma determinada comida ou não, de ter determinada bebida ou não.
Você não precisa de nada disso. Você não precisa ter dinheiro e dar o seu dinheiro. Você não precisa de um envelope com R$ 1.000. Você não precisa de nada disso. Você só precisa crer, entregar sua vida para Jesus e, se for o caso, fazer determinados tipos de casos que se faz sim uma campanha de oração, né, um jejum, como a própria Bíblia ensina, para libertação. Essa casta só sai com jejum e oração. Então, jejum e oração. Jesus não manda dar dinheiro, Jesus não manda comer isso e aquilo, ou deixar de comer, ou tacar um ovo. Isso não existe. Isso não é bíblico. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. Vamos começar 2015 lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, que é o ensinamento de Deus. E, enfim, basicamente, porque já tem 11 minutos o vídeo, então depois eu faço um outro vídeo para vocês. Mas eu queria deixar isso claro, porque tem muita gente sendo enganada aí, ouvindo um monte de abobrinha e, assim, durante esses anos eu tenho ouvido muita abobrinha, muita mesmo. E tem certas coisas que têm assustado. É de assustar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Só Jesus na causa. Então, que vocês possam estar ligados, vigiando, orando e lendo a Bíblia. Por favor, promete pra mim que você vai ler a Bíblia, porque a coisa tá ficando cada vez mais séria. E que Deus te abençoe e que Deus te dê discernimento nesse ano de 2015. Amém? Então, até o próximo vídeo.